compartilhar aqui. Miguel também, tá? Se quiser envolver, tá junto no projeto. Tá Pode todo mundo falar aí. bastante. Conseguem ver minha tela tranquilo? Sim. Beleza. Bom, meu nome é Antônio, eu sou da Plaor, que eu trabalho aqui em Tubarão, no Espírito Santo, junto com o Miguel aí, implantando o BIM, né, aqui na obra do Forno Panela, dentro de uma aciaria. Miguel tá até aí presente, se quiser falar alguma coisa, mas a gente vem fazendo um trabalho aqui em Tubarão que a galera tem gostado bastante. Hoje eu tô para falar de construtibilidade, mas construtibilidade também envolve bastante o BIM, né? Tem algumas ferramentas que eu vou falar aqui hoje. Então, vamos lá. Programação, para a gente bater um papo hoje, é falar um pouco do estudo de construtibilidade, definição do termo, né? O plano de construtibilidade. Vai envolver também bastante, né, o Lean Construction, que as vertentes são, no caso, o BIM, o AWP, a gente vai falar do LPS também, do FEL. Essas são ferramentas que a gente aplica bastante também por aqui, né? E mostrar também a construtibilidade na prática, né? Onde a gente fez simulações 4D em BIM, né? A separação do trabalho em pacote, que a gente usou o AWP também, a identificação de todas as áreas de obra, a gente mescla, né, o BIM com o AWP, juntamente com o LPS. Então, todas essas ferramentas a gente usa e às vezes muitas delas em conjunto, certo? Então, a gente vai falar de análise de risco envolvendo LPS e a verificação de atividades críticas e com restrições. Isso é bastante importante para essa questão da construtibilidade de um projeto. Bom, construtibilidade, né? Transformando visões em realidade, com eficiência, segurança e excelência. É uma imagem bem didática, né? Acredito que você já tenha até visto, onde mostra a ponta do iceberg e fala sobre a visão do projeto sem o estudo de construtibilidade, né? Sem o estudo de construtibilidade, a gente vê muito pouco sobre a visão geral desse projeto, né? Então a gente acaba causando erros, né, durante a execução da obra, falta compatibilização entre os projetos, entre disciplinas, né? Falha na entrega de insumos, o mau uso também desses insumos, a gente acaba tendo desperdício de materiais ou, de fato, mau uso mesmo, né? E uma baixa assertividade, tanto em cronograma quanto em orçamento, certo? Isso aí é um dos fatores principais que acontecem sem o uso da construtibilidade. Isso aí acaba gerando uma gestão desorganizada, e aí, durante esse projeto, a gente com certeza vai se deparar com pleitos e até mesmo, infelizmente, acidentes de obra, né? Com o estudo de construtibilidade, a gente tem impactos muito positivos, onde a gente melhora a segurança, né, no canteiro de obras para os colaboradores. Isso é importantíssimo, principalmente, né, na ArcelorMittal, essas indústrias onde a Plauarc faz a gestão de projetos, gerenciamento. Então, com o estudo, a gente reduz o retrabalho, isso reduz o custo, então a gente consegue seguir um cronograma, né, realizar nossas atividades dentro do prazo necessário, sem desperdício, sem aumentar os custos indiretos, seguindo o cronograma mesmo, né? A gente consegue aumentar muito a produtividade. Consequentemente, a gente melhora a qualidade e agrega valor final ao produto, sempre. Vocês vão ouvir eu falar bastante sobre isso, né? Todas as ferramentas que a gente utiliza agrega bastante valor final ao produto. Dando uma visão geral de cada ferramenta que a gente usa para a construtibilidade, para o plano de construtibilidade, a gente vai falar do Lean Construction, onde a gente tem uma construção limpa, né, e sem desperdícios. O BIM, que é a modelagem da informação, que é particularmente eu e o Miguel, onde a gente está inserido de fato hoje, né, aqui no Forno Panela. Vamos falar sobre o FEL, que é o planejamento pré-obra. Antes da execução da obra, a gente tem todo um planejamento de projeto, de viabilidade. O AWP, que são pacotes de trabalho bem definidos, então a gente separa, né, a obra em alguns pacotes menores para facilitar o gerenciamento. E o LPS, onde a gente planeja envolvendo o último planejador. Vocês vão entender melhor isso um pouco mais para frente, onde eu vou entrar mais em cada uma dessas ferramentas que a gente utiliza, certo? No Lean Construction, né, o que define o Lean Construction são processos enxutos e redução de prazos e custos. Também vou falar bastante disso, porque é um dos principais vetores, né, da construção civil e do gerenciamento de projetos. A gente reduzir prazo, reduzir custo, isso deixa o nosso cliente sempre feliz. Processos encurtados, né, facilitando o fluxo, então a gente torna o processo de gerenciamento mais
podemos dizer, simples, né? Mais enxutos, mais fáceis de ser gerenciados, trazendo ferramentas que facilitam, né? Melhoram a visualização, melhoram a análise. A gente consegue ter uma facilidade de análise de cronograma, porque a gente hoje em dia tem cronograma Lean, né? Que a gente chama, que a gente faz uso das linhas de balanço. Então, a gente melhora a visualização desse cronograma, a gente consegue simular cenários diferentes, a gente consegue, com as linhas de base, a gente consegue simular diversos cenários de cronograma com planejamento. Então, isso ajuda bastante no gerenciamento desse projeto, no planejamento em geral. As ferramentas do Lean Construction, como eu falei antes, é o LPS, o Last Planner System, o AWP, o BIM e o FEL, que a gente vai principalmente falar hoje. Com o Lean, a gente consegue garantir o cumprimento dos prazos, né? É justamente para isso que a gente aplica. A gente quer sempre garantir prazo e custo, sempre. E o Lean, ele visa muito a construção limpa e o desperdício zero. O desperdício zero é muito importante justamente porque o Lean remete a isso, né? A gente não ter desperdício de material, desperdício de mão de obra, desperdício de hora de equipamento, no geral. Bom, falando um pouco sobre o BIM, né? A gente trouxe uma simulação 4D feita no Navis, né? Onde a gente está vendo aí no vídeo. E o BIM, no caso, é a modelagem da informação, né? A gente fala sempre que o BIM não é só 3D. Isso é muito importante sempre lembrar isso, porque o BIM, a letra mais importante, podemos dizer assim, do BIM é o I, né? Da informação. Você tiver um modelo sem informações que você possa extrair, que você possa eh, fazer orçamentos mais fiéis, ter essas informações em mãos para você poder fazer a compra, o cronograma para esse material chegar no lugar certo, na hora certa, não vale de muita coisa, a gente só tem uma visualização bonita. Então, o BIM, ele vem para isso, para a gente poder extrair todas as informações desse modelo de forma coesa, né? A gente tem uma melhor análise do projeto, como a gente vê no vídeo. A gente consegue ver o projeto num modo geral, né? As atividades acontecendo em sequência, de acordo com o cronograma. A gente faz um link entre cronograma e modelo 3D. E dessa forma a gente consegue fazer a verificação de interferências. Esse é outro fator muito importante do BIM, porque isso evita muito retrabalho durante a obra. A verificação de interferências é a gente compatibiliza esses projetos, né? A gente faz a compatibilização dos projetos e verifica se uma disciplina não está se sobrepondo sobre a outra, né? Porque na obra não vai ser executado dessa forma. Então, a gente trazer isso para o escritório e corrigir antes disso ir para o canteiro, a gente evita muito problema durante a execução da obra. A gente evita o prazo se estender, a gente evita a gente perder a mão de obra, gastar, desperdiçar, né, a hora de mão de obra durante a execução. Então, é bastante importante, é fundamental, né, até diria. E a visualização fica bem melhor, né? A gente consegue ter noção de como que a obra vai ser executada sequência por sequência. A gente tem um trabalho colaborativo também, onde toda a engenharia ela consegue trabalhar em um lugar só, né? Um trabalho colaborativo onde a gente melhora a produtividade e a comunicação. A gente centraliza todo mundo em um modelo federado e em um ambiente de documentação, né? Isso aí faz com que qualquer pessoa que quebra qualquer projeto nunca esteja com uma versão obsoleta. Ela sempre está com a última versão do projeto. A gente até se deparou com alguns problemas como esses aqui e a gente conseguiu corrigir da melhor forma, né? Aplicando o BIM. O vídeo que vocês estão vendo, né? Como já falei, é uma simulação 4D e a gente vai entrar um pouquinho mais no próximo slide, que é esse aqui. Aqui a gente já trouxe uma simulação 4D renderizada, né? Onde a visualização ela se torna muito mais bonita. Então a gente tem a obra acontecendo, os equipamentos chegando, certo? Do lado esquerdo ali superior, a gente tem toda a evolução da obra, onde cada atividade ela vai sendo 100% finalizada. Então a gente consegue ter uma visualização geral, né? Cada atividade aí tendo sequência de serviço, eh, discriminando, né? Cada atividade, estaca do eixo EG1. Então, embaixo a gente também consegue acompanhar isso com o cronograma de obras. Esse é o cronograma que a gente tem, né? Feito pelos planejadores. E a gente mescla ele com o modelo 3D. Então, cada atividade que está ocorrendo nesse vídeo, ela está ocorrendo como se fosse a própria obra em andamento, certo? Esse foi um dos gargalos, que era a entrada do pórtico rolante, e a gente fez uma simulação de como que seria ser feito. A gente vem com o guindaste, depois puxa por uma ponte rolante já existente, né? Leva ela até o caminho de rolamento que foi construído, justamente a ponte ela vai deslizar sobre ele, né? A gente vai puxar ela com cabos de aço e trazer até o centro da aciaria.
levantar ela com duas mesas elevatórias, aí ela tá, não tem a mesa, mas para visualização é ok. A gente tem duas mesas elevatórias e a ponte vai para o lugar onde ela precisa estar, né? Depois disso, a gente tem as outras sequências de serviço, onde a gente vem com a estrutura, né, com a estrutura metálica, depois as paredes. Então, tudo isso a gente tem de forma visual. A gente consegue fazer dessa forma, ter a previsibilidade semanal, né, das atividades, porque essa é uma simulação 4D geral da obra, mas a gente consegue fazer isso semanalmente, mensalmente. Então, levar isso para uma reunião, todo mundo toma ciência das atividades que têm que ser realizadas naquele mês ou naquela semana, então isso torna muito melhor na hora da execução, certo? A gente consegue verificar as atividades críticas, atividades que podem trazer risco aos colaboradores, né? Isso aí traz um ganho de segurança para nós, a gente sempre bate nessa tecla aqui. Segurança em primeiro lugar sempre, né? De qualquer jeito, segurança tem que estar em primeiro lugar. Então, com essa visualização, a gente vê, pô, uma equipe ela tem que estar aqui para realizar tal atividade, mas é, nessa hora vai passar alguma ponte rolante, então a equipe não pode estar aqui, a gente tem que realocar para outro lugar. A gente consegue ver a sequência de atividades onde essa equipe tem que estar em cada lugar, né? A gente evita perder HH e garante a segurança dos nossos colaboradores, né? Além disso, a gente tem também uma boa previsibilidade de entrega de materiais. Quando a gente vê o cronograma passando ali embaixo e as atividades acontecendo dessa forma, a gente consegue prever, poxa, se uma atividade vai acontecer em fevereiro, os equipamentos eles têm que começar a ser negociados em outubro do ano passado, certo? Então a gente consegue ter essa noção dos equipamentos sendo montados, a gente vê a data, então a gente consegue ter toda essa previsibilidade, até mesmo para poder negociar, né, iniciar as negociações, fazer o pedido. Então tudo isso envolve construtibilidade, tudo isso tem a ver. Nesse finalzinho a gente tem a obra pronta, né? A obra finalizada. Então a gente tem exatamente como vai ser finalizada a obra. Essa imagem mostra exatamente como vai ficar no final da execução, né? A gente tem um modelo 3D bem fiel, bem interessante de se ver, e a gente consegue ter uma visão final da obra mesmo. Isso é muito bom até para negociar preço com um empreiteiro e etc. Esse é outro case nosso, né? Onde a gente fez o estudo da remoção de algumas partes da estrutura metálica de um galpão, né? Então, com o BIM, a gente fez a identificação das peças que estavam em estado crítico e precisariam de ser trocadas, né? De amarelo em estado aceitável e de verde em bom aspecto. Então, a gente fez a simulação 4D, retirando essas peças, né? Tornou visual, ao invés de você chegar para o seu cliente e falar, ó, a gente vai ter que remover os pilares 1, 2 até o 60. Não, a gente torna isso visual. Você leva esse vídeo para o seu cliente, você encanta com, com a visualização facilitada que ele vai ter, né? Ele sabe o que que ele vai precisar trocar, ele sabe o serviço que ele vai ter que fazer. Esse galpão ele foi modelado por nós, né? A gente conseguiu fazer essa modelagem em a simulação 4D para poder justamente levar para o cliente e explicar para ele o que que ia acontecer, quais serviços iam ser executados, né? A gente fez a simulação de demolição e construção e o levantamento de materiais com essa modelagem a gente consegue tirar de forma automática. Então, assim, a gente modela e extrai é, informações desse modelo. Então, a gente tem a quantidade de peças, quantidade de parafuso, a quantidade de chapas, de inserts, quais pilares a gente vai usar, quais vigas, área de assoalho. Então, isso facilita bastante na construtibilidade e até mesmo nos orçamentos e planejamentos, né? Isso aí ficou bem interessante. Bom, pulando agora para o LPS, né? A gente fala que o LPS é o planejamento feito com o último planejador, né? Que é justamente o que o nome remete. O último planejador, no caso, são as pessoas que vão estar diretamente envolvidas no canteiro de obras, na execução dessa obra. Então, você trazer essas pessoas para dentro de uma sala de reunião, onde são feitas reuniões semanais de pool planning, né, que é chamado. Então, a gente traz a pessoa da operação do canteiro de obra para dentro da sala de reunião e a gente verifica o que que vai ser feito naquela semana, né, vê quais são os gargalos, todo mundo traz a sua opinião, é, de como melhorar algum tipo de serviço, de como fazer de outra forma sem perder qualidade. Então, isso é muito importante trazer o cara que está lá no canteiro de obras para a sala de reuniões junto da engenharia para resolver todos os problemas antes
que esse projeto vá para a obra, antes que a execução inicie, né? A gente consegue resolver os problemas antes. Isso, mais uma vez, gera aumento na qualidade, né? A gente torna a falar isso. Sempre o aumento na qualidade vai acontecer e o valor final do produto. Sempre. O seu cliente vai estar sempre vendo se você está usando as ferramentas para poder garantir aquele prazo, aquele custo dele, porque custo para ele é dinheiro no bolso ou dinheiro saindo do bolso dele, né? Então, ele está sempre verificando isso. Isso gera uma boa imagem, né, de quem está executando, de quem está planejando e etc. Nessa imagem aí, a gente tem um fluxograma, onde a gente vai falar um pouco também no próximo slide, mas a gente fala de maneira geral do Master Scheduling, que é a primeira etapa, onde a gente define as metas, né? O Phase Scheduling, onde a gente começa a fazer um planejamento colaborativo, né? Isso tudo em fase de projetos. E em fase de produção, a gente começa a ter o Look Ahead Planning, onde a gente tem o Make Ready and Remove Constraint. Nesse caso, no Look Ahead, a gente vai estar sempre olhando, vamos supor, One Week Look Ahead. A gente vai olhar para as atividades da próxima semana. Então, a gente prevê as atividades que vão acontecer na próxima semana, verifica os gargalos, reúne com a equipe e verifica quais são as restrições que a gente pode ter naquela semana. E nessa semana anterior, a gente já começa a resolver todos esses problemas. Quando chegar na hora de executar o serviço, o operador, né, a pessoa que está no canteiro, ela vai ter a frente livre. Então, isso aí evita muito retrabalho, evita muito a gente ter homem-hora parado, sem mão de obra desperdiçada, né? Além de equipamentos, hora de equipamento desperdiçada, isso aí gera um custo imenso e isso é muito importante da gente prever, certo? Aqui a gente fala sobre os 8 elementos-chave do LPS. E como eu falei no slide anterior, a gente tem o Milestone Planning, onde a gente define as metas, né, desse projeto, dessa obra, definimos todas as metas que a gente vai ter que bater do projeto inteiro, e em seguida a gente segue para o Pool Planning. Durante a execução da obra, a gente tem as reuniões de Pool Planning, quando a gente traz a pessoa do canteiro para o escritório, como já foi falado, todo mundo dá a sua opinião, e a gente consegue resolver os gargalos antes mesmo de ir para a obra. O Make Ready Planning é justamente você olhar uma semana à frente, 2 semanas, 3 semanas à frente e deixar tudo pronto para que as atividades que têm que ocorrer naquele período não tenham nenhuma restrição, né? Que a gente consiga tornar a obra fluida. Pode ser até 6 semanas, a gente tem que começar a verificar algumas restrições agora, porque é coisa que demanda tempo. Algumas atividades demandam tempo para poder paralisar, então tudo isso a gente tem que ver com uma certa, uma certa antecedência. O Weekly Work Planning, a gente trata de, no início da semana, colocar tarefas que devem ser feitas, né? Colocar as tarefas que devem ser realizadas naquela obra, naquele local, naquele período. E aí, no final, né, a gente vai chegar mais lá na frente no Percent Plan Complete, onde a gente senta e verifica se todas aquelas tarefas elas foram executadas de forma correta. E se não foram, a gente verifica o motivo, né? Por que que não foi seguido, por que não está 100% executado, se teve alguma restrição que não foi prevista. Então, tudo isso a gente verifica no Last Planner System. A gente tem a Constraint Management, que no caso é o gerenciamento de restrições, justamente isso. A gente tem que saber o que que a gente precisa fazer para não deixar a mão de obra parada. Se a gente tem alguma restrição, a gente precisa envolver engenharia, envolver operação, a gente tem que dar um jeito de resolver para a gente não poder ter desperdício de mão de obra. Daily hurdles, no caso, são obstáculos diários, né, ao pé da letra, e trata de um feedback das atividades que aconteceram naquele dia, né? Se teve algum problema, se aconteceu algum imprevisto, se teve algum obstáculo que atrapalhou a produção, enfim. Percent Plan, a gente já falou. E Reasons for Variance, no caso, são os lessons learned, né? De um projeto que já foi finalizado 100% e a gente leva essas lições aprendidas para o próximo projeto, visando sempre mitigar esses problemas, né, que a gente pode chamar assim, que aconteceram nesse projeto finalizado. Sempre que a gente tiver uma lessons learned, a gente tenta ao máximo levar esses problemas para o próximo projeto e solucionar eles antes mesmo da gente iniciar a obra, para a gente poder não ter nenhum tipo de problema. Isso torna, né, traz uma identificação imediata de qualquer desvio, porque são reuniões constantes
certo? Verificação de cronograma constante, sempre. Uma maior confiabilidade no cronograma de execução, né? Porque a pessoa que está executando, a pessoa que está dentro do canteiro, vem para dentro do escritório, passa todos os problemas, todos os gargalos e ali a gente soluciona. Então, traz uma maior confiabilidade no prazo dessa obra. E, como foi falado, envolve a operação de planejamento, no planejamento, e eleva o senso de contribuição. Aquele cara que está no canteiro, ele tem muito a agregar dentro do escritório, onde a engenharia também se reúne para fazer reuniões de planejamento. Ele que está lá todo dia, ele que sabe os riscos e restrições, os problemas que acontecem com frequência. Então, trazer esse cara para dentro do escritório, envolver ele nas reuniões é importantíssimo e garante muito eh, não ter obstáculos, né, interferências. Bom, falando sobre o AWP agora, também é um case aqui de Tubarão. Esse é um exemplo aqui do forno panela, onde a gente fez a divisão do trabalho em pacotes menores e gerenciáveis, né? A gente tem uma obra bem grande, uma obra muito grande, com diversas restrições, e a gente fez a divisão de cada etapa dessa obra para poder facilitar o gerenciamento, né? É melhor você ter ao invés de você ter uma equipe muito grande para um projeto muito grande, você subdivide aquela equipe em etapas menores daquela obra. Então isso torna o foco, né? Você deixa aquela equipe focada numa determinada área. Isso aí a gente consegue determinar metas individuais para cada uma desses pacotes e torna essas metas mais fiéis, mais é, execuíveis, né? Mais fáceis de serem cumpridas. O AWP, a gente consegue dividir ele em subpacotes, né? Que é o CWP, o EWP, o WFP e o IWP, onde são subpastas, né, podemos dizer assim, do AWP, onde a gente consegue focar ainda mais, né, especificar ainda mais cada pacote e colocando mais foco ainda em cada atividade que vai ser executada. Isso aí a gente consegue melhorar a produtividade, porque é uma equipe completamente focada em uma área, né? Melhora também a comunicação entre essas equipes, isso aí a gente não pode deixar falhar em momento nenhum, né? Porque uma área, de repente, pode influenciar na outra, mas reduz os pontos falhos, né, de execução. Porque não é um projeto muito grande, você tem muita coisa para ver, não, você subdivide em lugares menores. E, como sempre, mais uma vez, em cada ferramenta que a gente passar, a gente vai falar sobre isso, aumento na qualidade e no valor final do produto, certo? Esse exemplo aí é como a gente subdividiu a obra da aciaria no forno panela, onde a gente tem uma área interna, que é a que está mostrando agora, com bastante interferência, a gente precisa, uma área que a gente precisa ter bastante foco, bastante atenção, porque é uma área de risco, né? Bastante risco dentro da aciaria, porque ela não vai parar de operar. Então a gente subdividiu também a área externa em alguns outros pacotes, para poder facilitar justamente o gerenciamento e a gestão desse projeto. Falando sobre o FEL, que é o Front Engine Loading, né? A gente tem o FEL 1, FEL 2 e o FEL 3. Se trata do planejamento antes da obra acontecer, né? A gente tem o planejamento na engenharia, a gente pode dizer assim. Então, onde o FEL 1 a gente tem as análises de risco, né? É a primeira etapa do projeto, a análise de risco e avaliação de negócios. Se a gente vai ter perigo, né, durante a execução, se é um bom negócio para o cliente, e planejamento de negócios. No caso, o financeiro, né? A gente pode dizer assim. A gente precisa verificar todas essas etapas e todas elas estando ok, a gente consegue passar para o FEL 2, né? Onde a gente tem a definição do escopo, o que que vai ser executado, se vai fazer um empreendimento, depende do escopo da necessidade do cliente. O desenvolvimento desse escopo, né, o detalhamento dele, o avanço, a evolução de cada etapa dele, e a gente parte depois para o plano de ação. Como que a gente vai colocar esse projeto em prática? Como vai ser o pontapé inicial, né? Como vai ser o kickoff desse empreendimento? O que que a gente vai fazer? Quem a gente vai procurar? Então, o FEL 2 se trata disso. O FEL 3 a gente já começa a especificar um pouco mais, onde a gente fala do design, né, preliminar, e o detalhamento da engenharia. Esse aqui é um fator primordial para você ter antes de iniciar uma construção, porque o detalhamento da engenharia te traz muitos benefícios. Você consegue ter todos os materiais que vão ser utilizados na estrutura, em instalações, em revestimento, vamos supor, eh, metal, madeira, concreto, tudo isso a gente consegue ter bem definido na fase de engenharia detalhada.
Então, isso facilita demais e reduz muito o risco de um orçamento furado, né? Depois disso, a gente parte para o plano de execução, certo? Como que a gente vai iniciar essa obra de fato. Então, na imagem da direita aqui, a gente vê que durante o FEL 1, 50% do custo desse orçamento ele é estimado, ele é chute, né? Entre aspas, um chute. Porque você não tem muito detalhamento do que vai ser executado, você não tem o escopo daquilo, então 50% é apenas chute, apenas um valor estimado. Quando você parte para o FEL 2, onde você define um escopo, desenvolve esse escopo e parte para um plano de ação, a gente reduz 20% desse chute, passa a ser 30% desse orçamento, passa a ser estimado, certo? No FEL 3, foi como eu falei, com o detalhamento da engenharia, que é fundamental, a gente parte para somente 10%, né, de chute desse orçamento. Então você tem um orçamento muito fiel, que 10% é uma parcela bem pequena, né, a gente pode dizer assim. Depois disso, a gente garante uma maior confiabilidade, né, do projeto e do investimento, você reduz muito a margem, né, desse orçamento. E você consegue ter uma análise melhor do payback. Se for um empreendimento que vai te dar um retorno lá na frente, você consegue ter uma análise mais fiel do payback. Em quanto tempo você consegue ter o retorno daquele dinheiro, o que que, quando você precisa finalizar, senão você vai deixar de ganhar aquela quantidade que você ganharia. Então, tudo isso é para análise de construtibilidade. A gente consegue ter uma análise muito fiel do projeto final. E quando ele dá o startup e começa a operar, de fato. Bom, aqui a gente já começa a mostrar um pouco na prática, né, sobre a construtibilidade. Isso é uma imagem que o Thiago, lá de Tubarão, também fez aqui. E é um plano, um plano de construtibilidade na tela de vocês. A gente tem toda a obra que vai ser executada. Tudo isso aqui vai ser executado lá em Tubarão, onde essa etapa aqui, engenharia, aqui tem um risco demais. Aqui é uma área extremamente perigosa. Então, os fornecedores, eles já estão cientes, né, dessa imagem, eles gostaram bastante, já estão cientes que aqui é uma área perigosa, que eles têm que prever EPIs, equipamentos, de segurança e tudo mais. E a gente consegue ter uma visão completa da obra. Então, a gente tem a área externa, a área interna, a interligação no tubo de espoeiramento entre elas. Você consegue ter uma visão geral e aqui é a explicação de cada uma delas. Então, aqui você tem muito bem definido, vamos supor, o escopo, né, dessa obra. Você tem capacidade, você tem taxa de aquecimento, você tem todas as especificações aqui de um forno-panela. Você tem aqui o que que vai ter que ser modificado, equipamentos que vão ser implantados para poder operar com eficiência, né, o forno-panela. Então, tudo aqui é, torna muito melhor visivelmente, né? A gente pegou essa imagem lá, passou para os empreiteiros, levou para as reuniões, isso aí ajudou bastante, né? Isso é um estudo de construtibilidade ao vivo, né? Na tela aí. Bastante, essa imagem ficou bem boa. Bom, um pouco mais de construtibilidade na prática, a gente fez um estudo lá também, é, estudo de execução em si, né? Do forno-panela. Na imagem aqui à esquerda, a gente tem a parte interna da cearia, né? É onde vão ser os pilares não, desculpa, as estacas, né? E aqui do lado a gente tem área crítica 1, área crítica 2, área livre e as estacas, certo? Então, aqui onde está de vermelho, está bem identificado que é uma área crítica. E por quê? Aqui do lado a gente tem um convertedor. Então, isso é um risco imenso para qualquer colaborador que venha trabalhar aqui. Então, tudo isso a gente tem que colocar eh, no plano de construtibilidade. Aqui vai ter uma produtividade muito baixa em relação aqui. Então, tudo isso tem que botar na ponta do lápis, isso vai para o planejamento. Aqui a gente tem uma panela de ferro quente passando para um lado e para o outro aqui. Aqui em cima, a mesma coisa, a gente tem uma área de restrição aqui amarela. A gente tem uma ponte rolante passando aqui com panela quente o tempo todo, então a gente precisa verificar de quanto em quanto tempo essa panela passa, né? A gente precisa verificar quanto de produtividade esses colaboradores vão ter trabalhando aqui, a cravação de estacas, etc. Tudo isso foi um estudo muito bem feito, porque se a gente não considera isso, o empreiteiro vai achar que vai chegar aqui e vai trabalhar 100% full time, 8 horas por dia. E não vai. Aqui é uma área de produtividade de pelo menos 50% ou menos, né? Você não vai conseguir trabalhar as 8 horas de jeito nenhum, e nem aqui em cima. Então você tem que deixar isso claro, porque durante a obra isso gera pleito.
né? Isso gera aditivo, qualquer problema, isso gera insegurança, né, dos empreiteiros, então o custo sobe. Então isso tudo tem que ficar muito bem explícito, onde vai ser a entrada de material, tá aqui, a gente tem os eixos muito bem definidos, então tudo isso foi muito bem representado para a gente poder evitar qualquer tipo de problema ou pleito ou aditivo durante a execução da obra, certo? Então, a partir disso aqui, a gente já consegue fazer um plano de ação. Quando que eles vão atacar aqui, quando que vai atacar aqui, e aqui é quando, a qualquer momento, eles podem trabalhar nessa área. Então, é algo que torna muito, muito fácil fácil não, né, mas torna melhor o planejamento de mão de obra. Aqui a gente tem, a gente traz essa imagem para o BIM, onde a gente faz simulações 4D justamente dessas áreas de risco, né? A gente indica aqui o tapume metálico e as áreas de risco. Aqui dentro, aqui do lado, a gente vai ter o convertedor, certo? Aqui algumas interferências que vão ser removidas, área livre, e tudo isso a gente leva para as reuniões, sempre. Isso torna a visualização muito melhor do que você apenas colocar em uma imagem 2D, que você apenas falar com o fornecedor, então isso torna muito melhor visualmente. Isso facilita bastante na hora de negociar, certo? Aqui faz parte também do estudo de construtibilidade da aciaria, onde foi feita aqui a remoção de interferências. São muitas interferências que a gente tem dentro de uma aciaria. Então, por exemplo, tubulações de utilidades, ar comprimido, gás natural, passam por aqui, vão ter que ser realocados para outro lugar. Isso foi identificado, né, durante visitas à obra, durante visualizações de modelo 3D. Então, a gente visualiza e vê a melhor forma de corrigir isso antes da entrada da equipe para poder executar a obra. Claro, a gente tem que remover todas as interferências antes. Então, a gente tem as tubulações de um lado, do outro, uma passarela de interligação, que tem aqui uma passarela bem grande, a gente vai ter que fazer a remoção dela porque o forno-panela vai exatamente aqui. Então, tudo isso é verificado em fase de projeto, né? Para que a gente não tenha nenhum imprevisto durante a obra. Então, todas as interferências, coluna do tapamento lateral do prédio, são removidas, porque é exatamente por aqui onde vai passar alguns materiais, o pórtico rolante. Então, tudo isso é verificado na fase de projeto e já retirado, né? As ações já são tomadas antes mesmo da obra e durante a fase de projeto. Bom, falando um pouco agora do Tact Time, né? A gente aqui chama de mão na ferramenta, a gente faz a maximização de tempo de mão de ferramenta, mão na ferramenta. Porque a gente sabe que numa obra dessa magnitude, com essa quantidade de restrições, um colaborador não vai conseguir trabalhar as 8 horas diárias, certo? Não, não tem como, é muita restrição, é muito risco, então um percentualzinho ele não vai conseguir cumprir as 8 horas. Então a gente faz um estudo e coloca em evidência itens que podem gerar esse desperdício de tempo, né? Isso tudo faz parte do estudo porque a gente tem que saber quantas horas de produtividade a gente vai ter por dia para a gente poder passar um prazo fiel para o cliente, certo? Então, itens que podem gerar desperdício de tempo, no caso é a liberação diária. Você tem que liberar a frente de serviço para aquela equipe para ela não poder ficar parada em momento nenhum. E isso dentro de uma série é bastante complicado, então isso tem que ser bem estudado, né? O isolamento da área é uma área muito perigosa, então dependendo do local onde esse colaborador vai trabalhar, ele precisa de um isolamento dessa área, ele precisa de uma proteção para poder trabalhar ali, né? O bump test é um fator que a gente verificou que foi importantíssimo. Todos os colaboradores dentro da aciaria precisam fazer o uso de detector de gás, certo? Só que todo dia esse detector de gás ele tem que ser feito um bump test, é onde você renova o gás que vai dentro desse aparelho, que vai dentro desse equipamento. Então, todo dia esses colaboradores teriam que fazer esse bump test antes de entrar no expediente. Só que num pico de serviço de operação da aciaria, somam cerca de 200 pessoas, 250 pessoas. Então, todo mundo fazia um bump test, onde cada um leva cerca de um minuto. No próximo slide vocês vão ver melhor. Cada um leva cerca de um minuto. Isso demoraria muito tempo até o último colaborador poder entrar em serviço, né?
Então, isso é um fato que a gente precisa estar em cima, verificar como que a gente vai sair dessa situação, o que que a gente vai fazer, se a gente vai chamar mais gente para resolver isso antes dos colaboradores. Então, enfim, é um estudo que é feito e que a gente tem que levar tudo em consideração, colocar tudo na ponta do lápis. O teste do bafômetro também é exigido para quem trabalha em altura, né? É um tempo irrisório, mas dependendo da quantidade de colaboradores, isso faz diferença, né? O acesso de funcionários, quando que eles vão poder estar em determinada área da serraria? A gente tem uma área onde passa ponte rolante, então esses funcionários não podem ficar nessa área nesse tempo. Isso tudo influencia, isso tudo tem que ser colocado na ponta do lápis e a gente vê a quantidade de tempo mão na ferramenta que esses colaboradores vão ter. E com certeza não é 100%, certo? Então a gente precisa ter isso bem definido. Imprevistos, né, também causam atrasos, faz a gente ter mão de obra parada, não desperdiça a mão de obra, né? Então vamos passar para o próximo. Aqui é justamente o bump test sendo feito ao vivo. A gente fez esse bump test, a gente gravou lá em Tubarão justamente para fazer esse estudo, né? Deu cerca de 50 segundos por pessoa e tem chance de dar falha, né? Então, a gente fez esse teste para saber quanto tempo para fazer esse estudo e com uma central de bump test para 200 colaboradores, a gente viu que o último colaborador só vai entrar na área de canteiro de obra depois de 3 horas e 20 minutos. Então, a gente não pode ter essa perda de produtividade por um item que pode ser feito de outra maneira, né? A gente tem outras propostas que podem resolver esse problema. Uma delas foi a gente ter um ou dois almoxarifes que antes do expediente desses colaboradores de cada turno, né, eles fazem as aferições do bump test de todos. Então, quando os colaboradores chegarem para entrar no canteiro de obra, todos os detectores de gás já vão estar devidamente aptos para serem utilizados, né? Então, esse foi um estudo bem feito, onde a gente tem, se a gente tiver 7 centrais de bump test, a gente demora 29 minutos. Porém, a gente tem que ver o custo disso. Então, a proposta principal que a gente trouxe foi a dos almoxarifes para fazer antes do horário de expediente, né? A gente trouxe uma simulação na própria CRI, né? Ficou bem, bem legal. E do lado, o bump está sendo feito ao vivo ali. Bom, para finalizar, né, um mantra que a gente sempre utiliza aqui em Tubarão, uma frase de impacto, que a verdadeira inovação na construção não está apenas no projeto, né, mas na capacidade de transformar ideias em realidade com eficiência e qualidade. Isso sim é a construtibilidade de fato, né? A gente vem sempre trabalhando para garantir da melhor forma possível que a gente possa tornar cada processo muito mais eficiente. Por hoje, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Espero que tenha me feito entender, né, de forma coerente. Tiagão? Tô ouvindo aqui, cara. Você foi Deu fanta- aula. deu aula, deu aula, deu aula. Mandou muito bem. Acho que ficou bem claro aí. Não sei se a galera tem dúvida, mas fantástico. Muito bom, muito bom. Uma pincelada, pouco tempo que você tinha, né? Porque construtibilidade a gente podia ficar aqui falando o dia todo, mas Bastante o tempo. tempo, pelo tempo que você teve aí, eu acho que você foi bem sucinto, resumiu de uma maneira bem clara aí. Dá os créditos para a equipe, né? Muitas fotos e vídeos daí foram de autoria sua, do Miguel, minha, tudo. Então, Mas é isso aí, Vou cara. vai dar aula, gente. Ficou muito bom, ficou muito bom. Antônio, eu quero agradecer a disponibilidade aí, ó, que eu te chamei para fazer o workshop aí, você topou na hora, tá? na hora, Obrigada, tá? precisando aí, problema nenhum, pode chamar, a gente tá por aí. Espero que vocês tenham gostado de verdade, Obrigada viu? mesmo. Qualquer coisa pode falar comigo, fala com o Thiago, com o Miguel, está aí à disposição. A gente já aproveitando Obrigada, aí que está gente. no encerramento aí, a gente sempre disponibiliza a equipe aqui de Tubarão, caso alguém tenha alguma dúvida aí em relação ao que a gente está fazendo aqui, se a gente puder agregar conhecimento para vocês, eles ficam à vontade em chamar a gente. Às vezes a agenda é um pouquinho cheia, né? Pois é. Mas o que a gente puder aí, a gente está dando suporte para vocês sempre que vocês precisarem aí. Fechou? Uli, obrigado pelo convite. De nada, eu que agradeço aí.
Gente, um abraço. Fechou então, né? Com o escaneamento. Abraço, pessoal. Abraço, Tchau, gente. tchau. Deus aí, Obrigada. tchau. Tchau, tchau, gente. Bom fim de Boa semana semana aí.